Não tem uma fórmula certa para você fazer um personagem. Não existe um tutorial com 10, 20, 300 passos que você deva seguir para você fazer um personagem que vá fazer sucesso ou uma história que garanta virar um best-seller. Isso não existe. Se existisse, o criador disso já estaria ganhando rios de dinheiro, não é? Mas existem algumas pequenas coisas que você pode fazer que vai garantir que pelo menos o seu personagem, o seu enredo e a sua história seja interessante, que é o que importa muitas vezes nos livros e é o que cativa a maioria das pessoas. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Escrita Pena. E hoje eu vou dar para vocês 10 passos para escrever um bom personagem. Essa lista não é minha, não foi criada por mim, mas eu vou exemplificar ela e dar alguns exemplos de personagens bem conhecidos que vão ajudar vocês a entenderem o contexto e a entender como vocês podem criar personagens mais complexos, com um passado e que sejam mais cativantes possível para prender o seu leitor logo no início. Passo número 1. Descreva a origem do seu personagem. Tão importante quanto para onde o seu personagem vai é da onde ele veio, o início da história dele. No caso de Harry Potter, ele nasceu, enfim, de pais bruxos e morava até então, se eu não estou enganada, porque eu não sou uma profunda conhecedora de Harry Potter, em Hogsmeade. Acho que é isso, sorry se eu estiver errada. Mas enfim, ele nasceu com os pais dele e até mais ou menos 1 ano de idade ele vivia com os pais dele. Porém, depois da tragédia que se abateu sobre a família dele, os pais dele foram mortos e ele foi o único a sobreviver de uma tragédia, que o Voldemort matou os pais dele, né? Depois dessa tragédia, ele foi morar com os tios dele, que eram trouxas, que não sabiam quase nada sobre magia e que não contaram para o Harry que ele era um bruxo. Ou seja, essa origem dele fez com que Harry não soubesse absolutamente nada sobre o mundo bruxo e absolutamente nada sobre o real motivo da morte dos pais dele. Então, esse é um importante critério, um importante elemento que faz o Harry ser exatamente quem ele é. Durante 11 anos da vida dele, ele achou que era uma pessoa comum, que era um humano comum. E do nada, ele descobre que ele é um bruxo. Então, no primeiro momento, ele pode parecer talvez um pouquinho deslumbrado, mas é esse começo, essa carga que tá ali nele, nesse começo, que vai tornar ele o Harry que a gente conhece e que chega lá no final da história fazendo e sendo exatamente quem ele é. Ou seja, tão importante quanto o fim é o começo do seu personagem. No caso de Emma Swan, de Once Upon a Time, a série no caso, ela não sabe quem são os seus pais, nunca ouviu falar nada sobre os pais e acredita que foi abandonada ao nascer, quando os pais pouparam ela de uma terrível maldição jogada pela Regina, a bruxa má, que enfeitiçou todos daquele universo mágico, poupando apenas, não por vontade dela, claro, a Emma, que era filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado. A única que passou sem nenhum tipo de problema por essa maldição foi ela. Só que ela cresceu sozinha, sem família, sem amigos e desconfiada de todo mundo por conta desse começo que ela teve. O que vai fazer moldar o caráter dela, que vai demonstrar que ela não tem algumas coisas que ela vai ganhando ao longo da narrativa. Helena Gilbert, por outro lado, bem diferente do Harry e da Emma, foi criada pelos pais, com muito amor, compreensão, tendo uma vida perfeita, sendo líder de torcida, namorando o cara mais popular da escola, era tudo maravilhoso e perfeito na vida dela. Até o dia que os pais dela sofrem um acidente,
morrem e esse mundo perfeito e maravilhoso dela desmorona por completo. E é aí que a história começa. Ela tinha tudo e ela meio que perdeu o mundo perfeito dela, o que vai moldar a personalidade dela a partir desse momento em especial. O segundo passo é dê ao personagem uma personalidade forte. Ninguém quer ver um personagem insosso que fica em cima do muro o tempo todo e não toma uma decisão. Existem personagens que são assim? Até que existem, mas eles não são tão interessantes quanto os personagens que pegam a responsabilidade para si e fazem alguma coisa. Por exemplo, à medida que o Harry vai crescendo, ele vai criando uma personalidade que não aceita levar desaforo para casa. Tanto que quando tentam calar ele, o Ministério da Magia, que Voldemort não voltou coisa nenhuma, que é tudo história da cabeça dele, ele bate o pé e diz que Voldemort voltou sim e que todos estão correndo perigo contra tudo e todos. Mesmo com tudo que o Ministério da Magia continua fazendo, ele continua afirmando que o mal está vivo e pior do que nunca. A Emma, ela é a única que tem coragem de desafiar a Regina, a prefeita da cidade, que num primeiro momento parece uma pessoa comum, mas enquanto vai passando a história, você vai percebendo que ela é toda maquiavélica e cheia de planos obscuros dos quais a gente não tem muita certeza. Ela é a única que peita a Regina, que é a prefeita da cidade. E por isso acaba tendo alguns problemas, como ser presa por conta dessa sua personalidade toda, que não leva desaforo para casa e não aceita injustiças. A Helena vai crescendo durante a trama e mesmo tendo uma personalidade um pouquinho fraca no início da história, vamos dizer assim, porque fazia parte do crescimento da personagem não ser toda essa coragem, mas chega em um determinado ponto da história que depois de ver várias coisas, de enfrentar várias coisas, ela vai fazer tudo o que for necessário para proteger as pessoas que ela ama. Não importa o que ela tenha que fazer, mesmo que ela tenha que se sacrificar a si mesma pelo bem dos outros. O terceiro passo é o nome ideal. Pode parecer bobagem, mas um nome bom ou um nome forte ou um nome que carrega algum tipo de significado pode fazer toda a diferença na sua história e já carregar uma história junto com aquele personagem. Por exemplo, Harry Potter é um nome forte, é um nome que já diz alguma coisa, que diz que aquele personagem é de uma certa forma importante. Emma Swan também é um nome muito bonito, um nome que já carrega alguma coisa ali, um quê de magia, talvez. Helena Gilbert também é um nome que, olha, um nome de presença. Então pense muito bem ao dar o nome de seus personagens, pois isso pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso da sua trama. Então pense bem na hora de dar o nome. O quarto item é adicione características incomuns aos seus personagens. Características que vão torná-lo único, diferente de qualquer outro personagem que já existiu. No caso do Harry, é a cicatriz na testa, que é uma característica física, mas que difere ele de todos os outros personagens, porque a cicatriz é o que diz que ele foi a criança que sobreviveu ao Voldemort, ao mal supremo. No caso da Emma Swan, é a sua personalidade forte, que não leva desaforo para casa e que não aceita ser deixada para trás nem ver injustiças. Algo que ela herdou, vamos dizer assim, dos pais e que também ela meio que moldou ao longo da sua vida com a sua profissão de caçadora de recompensas. Helena é uma Doppelganger, não sei como se pronuncia, vou deixar escrito aqui e é isso aí, que é uma duplicata. Por algum motivo que é explicado na série, ela é uma cópia, um clone
de Catherine Pierce e de uma outra personagem, que eu não terminei de assistir a série, enfim, mas ela tem poderes, propriedades mágicas no sangue e que acaba sendo uma peça-chave em muitos rituais para dar poderes para outras criaturas mágicas, o que a torna única, diferente de qualquer outra que já tenha existido. O quinto passo vai falar dos aspectos físicos. Você tem que definir bem os aspectos físicos do seu personagem. Não que os aspectos físicos sejam os mais importantes durante uma trama, mas um ou outro carrega a história do personagem, no caso do Harry, a cicatriz, no caso da Emma, os olhos marcantes, no caso da Helena, o jeito, a aparência física frágil, talvez, que leve você a acreditar que ela é uma mocinha indefesa e que não é nada além daquilo que você vê num primeiro momento. Enfim, você deve deixar bem frisado as características do seu personagem físicas que podem carregar uma grande carga dramática do seu personagem. Uma cicatriz, um corte de cabelo, uma cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor dos olhos do Harry que remetia à mãe dele, a aparência que remetia ao pai, que fazia todos se lembrarem dos dois que morreram em nome do amor que sentiam pelo filho. Enfim, as características físicas têm que estar bem marcadas e muito bem compreensíveis para o seu leitor e que elas carreguem alguma coisa, que não estejam simplesmente jogadas lá. O sexto defina um propósito para o seu personagem. Ele não pode vir de lugar nenhum e ir para lugar nenhum. O seu personagem tem um propósito na vida dele. No caso do Harry, o propósito da vida dele é manter os amigos seguros, manter aqueles que ele ama seguros, enfim, ser um bom amigo, derrotar Voldemort, enfim, eu poderia dar 1 milhão de motivos para a vida dele acontecer, mas esses eu acho que são os mais importantes. No primeiro livro, por exemplo, é pegar a Pedra Filosofal. No segundo livro é descobrir quem abriu a Câmara Secreta. Cada um dos livros, Harry tem um objetivo muito bem definido. No caso da Emma Swan, ela começa a história indo com o filho dela para aquela determinada cidade da qual ela nunca ouviu falar, descobrindo que aquela cidade é muito mais do que parece. E durante toda a trama, ela vai descobrindo que o seu verdadeiro objetivo, seu único objetivo de vida é libertar todos que moram naquela cidade de uma terrível maldição que os aprisiona há muitos anos. No caso da Helena Gilbert, é proteger a sua família, manter a sua família em segurança e se livrar daquelas criaturas nefastas que insistem em tentar matar todos aqueles que ela ama, porque acabam sendo uma fraqueza. O sétimo passo faça o seu personagem ser bom naquilo que ele faz. Se Harry fosse só um bruxo mediano, a história poderia ser interessante. Não é porque ele erra de vez em quando que ele não seja bom naquilo que ele faz. Mas o fato dele ser um bruxo muito bom é que torna ele um personagem ótimo, um personagem maravilhoso. É uma das características mais importantes que moldam a personalidade dele. Ele é um bom bruxo. Ele sabe manejar os feitiços e ele sabe fazê-los e utilizá-los quando preciso e da forma correta. No caso da Emma, é o fato dela ser uma caçadora de recompensas. Essa característica, habilidade, vamos dizer assim, ajuda que ela saiba como investigar, como invadir alguns lugares quando necessário, como fazer algumas pesquisas um pouco escusas, entre outras coisas. No caso de Helena Gilbert, ela é uma boa amiga, ela é uma boa ouvinte, ela sempre está do lado dos amigos dela, independente do que aconteça. Ou seja, esses personagens, eles são muito bons no que se propõe para eles. Se o seu personagem é um bruxo, faça que ele seja o melhor bruxo. Não que ele não vá cometer erros, ou que vá fazer feitiços errados, ou que vá cair ao longo do caminho, mas faça dele
bom naquilo que você propõe que ele seja. Se ele será um professor, ele tem que ser o melhor professor que existe. E assim por diante. O oitavo passo é: dê uma casa, dê um lugar, dê um lar para o seu personagem. No caso do Harry, num primeiro momento, é a casa dos tios deles. Mas você acaba percebendo que o verdadeiro lar dele, a verdadeira casa dele é em Hogwarts. E quando alguém ou alguma coisa ameaça esse lar, Harry fica pistola da vida e começa a se mexer para proteger o lar dele, que é aquilo que ele ama. A Emma Swan nunca teve um lar, nunca teve um lugar que ela pudesse chamar de casa. Então, quando ela chega em Storybrooke e percebe que aquele lugar pode sim ser o lar dela, a casa dela, aquilo desperta alguns sentimentos conflitantes que serão muito importantes para a trama. A Helena Gilbert tem a família perfeita, a casa perfeita, a vida perfeita, tudo é maravilhoso, mas é tudo destruído por conta do acidente que mata os pais dela, que também vai mexer com toda a vida dela e levar a trama adiante. De uma maneira ou de outra, o lar ou a falta do lar vai moldar a personalidade do seu personagem, moldar a vida dele e moldar tudo aquilo que acontece com ele, de uma forma ou de outra. Ou seja, dê um lar para o seu personagem ou não dê um lar para o seu personagem e explique muito bem como é que isso vai acontecer ao longo da sua trama e como a falta de ter um lar moldou a personalidade do seu personagem. O nono é: trabalhe os medos e fraquezas do seu personagem. O que é um bom personagem sem medos e fraquezas? No caso do Harry, por conta do coração bom dele ser uma pessoa gentil, dele tentar ajudar os outros, dele tentar fazer as coisas certas, é o fato dele ter forças que estão sempre trabalhando contra ele, tentando machucar os seus amigos, tentando acabar com o seu lar, tentando acabar com tudo aquilo que ele acredita. Então, esse medo é o que vai dar força para ele e o que vai ser o combustível para que ele vá adiante, para que ele vença Voldemort e para que ele se torne uma pessoa completa, destruindo aquilo que queria acabar com ele, mesmo que Voldemort seja o maior medo da vida dele. No caso da Emma Swan, uma das fraquezas dela, ou um dos medos dela, é o fato dela ser abandonada, dela ser deixada, porque ela sempre acreditou que os pais dela tinham abandonado dela. Então ela vive com esse sombra, com esse fantasma do passado dela, sempre perseguindo ela. Então quando as pessoas começam a se aproximar dela, que ela tem que confiar nas pessoas, que ela tem que acreditar nas pessoas, isso acaba entrando em conflito com as características que ela já tem de não confiar, de não acreditar, de viver sozinha, só por ela mesma. E essas características entram em conflito, o que acaba fazendo a história girar. No caso da Helena Gilbert, é um pouco parecido com o Harry, ela se preocupa com os amigos, se preocupa com a família. Então, os amigos, a família, aqueles que ela ama, acaba sendo uma ferramenta que o inimigo dela usa contra ela constantemente para pegar ela, para que possa, enfim, ter aí os objetivos dele alcançado. Então, a maior força também é a maior fraqueza dela. O 10º e último passo é: seja criativo. Não importa do que você vai contar a sua história, qual seja o gênero da sua história, mas você precisa ser criativo. No caso de Harry Potter, J.K. Rowling criou Hogwarts, criou Hogsmeade, criou aquele sistema de magia, criou o quadribol, criou aquelas criaturas fantásticas. Ela criou um universo completamente rico, completamente cheio de nuances, coisas que enriquecem a história e que tornam tudo muito assim casadinho, muito perfeitinho ali dentro da trama dela. No caso de Once Upon a Time, é o fato de alguém ter feito o link entre os contos de fada e mostrar o lado B de todos os personagens, inclusive da Rainha Má, que é uma vilã, não é uma vilã, é só como que eu posso dizer?
um produto de tudo que aconteceu com ela no passado, enfim. Toda essa história de contos de fadas, que os personagens não são tão ruins, não são tão bons, eles têm justificativas para tudo aquilo que eles estão fazendo, mesmo que você considere que é uma coisa ruim, uma coisa má, mas você consegue entender quais são as justificativas do personagem. Isso é muito rico, isso é muito criativo, isso é muito maravilhoso. E por fim, Helena Gilbert, que é obrigada a conviver com vampiros, com lobisomens, com lendas, com vampiros ancestrais, com híbridos, enfim, esse universo rico aí do sobrenatural. Eu dei só exemplos de sobrenatural e de fantástico, mas isso não quer dizer que o seu romance, a sua história de época, a sua ficção científica não tenha que ser tão rica ou tão criativa quanto essas histórias que eu citei. Você pode criar um lugar completamente novo, completamente fantástico, seja uma cidade, seja uma ilha, seja um café, não sei, uma biblioteca, enfim, é justamente disso que se trata esse último passo. Seja criativo, a sua ideia tá aí, tem milhões de coisas maravilhosas que você pode criar com esses 10 passos. Eu espero ter ajudado vocês, que essas dicas sejam bacanas e que ajudem você a criar novos personagens e novos universos e novas histórias. E vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, como eu sempre peço, para vocês sempre saberem quando eu posto vídeos, porque nem sempre o YouTube avisa, né, quando tem vídeo postado. E é isso aí, né, faz parte. Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse formato de vídeo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os demais, mas eu espero que vocês vejam até o final. Então é isso, galera. Muito obrigada. Tchau!